Olá empreendedor, bem-vindo ao canal do Grupo RL. Nesse vídeo vamos abordar o segundo capítulo da Lei da Liberdade Econômica. É um dos capítulos mais significativos dessa lei, que já é uma lei muito importante. Meu nome é Tupã Lisboa, eu sou especialista em micro e pequenas empresas e sou diretor do Grupo RL. Olá empreendedor, vamos abordar aqui o segundo capítulo da Lei da Liberdade Econômica. Lembrando que para a gente conseguir desenvolver bem esse capítulo é muito importante assistir o primeiro vídeo, que eu vou colocar aqui na descrição, tá? E tem que estar afiado com relação a alguns princípios que nós discutimos no primeiro vídeo. Então, quais são os princípios? Mens legis, o princípio do mens legislatoris, que são princípios diferentes e muito embora eles possam se confundir, alguns princípios da administração pública, como o princípio da legalidade, da decisão informada, da livre iniciativa, que é um princípio venal para essa lei. Inclusive, a Lei da Liberdade Econômica, ela está fundada no princípio da livre iniciativa. Então, para conseguir entender esse vídeo e os próximos, é muito importante que você esteja afiadinho no princípio da livre iniciativa, tá? O princípio da não intervenção, princípio da boa-fé, a teoria dos frutos da árvore envenenada é desejável em nível de conhecimento e que saiba também como funciona a relação de vulnerabilidade, tá? No vídeo passado eu dei uma palhinha sobre o que significa cada item desse, porque é muito importante para você conseguir entender sobre quais assuntos a gente vai conversar nesse vídeo e nos próximos vídeos, tá bom? Então, vamos começar falando do único artigo que tem no segundo capítulo dessa lei. Poxa, Tupã, mas só tem um artigo e ele é tão importante? Esse é um artigo tão importante que ele é composto de 11 parágrafos. Não apenas bastasse os 11 parágrafos, ele promove uma alteração na Constituição Federal. Então, vê bem, é um artigo extremamente importante. O caput desse artigo, o título dele, ele diz assim: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado o disposto no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Então, o título está dizendo para a gente que o que vem a seguir é direito de toda pessoa natural ou jurídica, observado o que está escrito na Constituição Federal, e ele deu o endereço para a gente lá, parágrafo único do artigo 170. O artigo 170 diz assim: a ordem econômica fundada em valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, olha o princípio da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E na Constituição vem elencando ali 9 princípios muito importantes para compreender o artigo 170, que ele vai falar justamente de atividade empresarial. O parágrafo único, ele continua: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Observa, a Constituição Federal agora diz que você pode empreender independentemente do município autorizar. E eu estou voltando no assunto quando eu falei que há algum tempo conseguir um alvará que autorizasse o seu funcionamento era realmente um pesadelo. Hoje você vai funcionar e não precisa mais do alvará. O seu negócio não pode ser impedido de funcionar porque você não tem um alvará. Agora, tem que observar o que diz a lei do seu município. Como assim, Tupã? Vou te explicar. O seu município deve ter a lei de zoneamento, o que é muito normal na maioria dos municípios do Brasil. A lei de zoneamento vai dizer se aquele bairro ali é um bairro residencial, onde não pode ter qualquer tipo de empreendimento, se aquele é um bairro industrial, onde não pode ter comércio, apenas indústrias, se ele é um bairro comercial, naturalmente você pode comercializar, ou se ele é um bairro misto, que pode ter tanto comércio quanto residência, ou comércio e indústria. Tem que ver os tipos de misto que a legislação vai dizer. Agora, no ambiente típico de comércio,
normalmente nos centros da cidade, que são centros comerciais pela própria natureza, ambientes praianos onde você quer vender água de coco, mate, chá gelado, o famoso biscoitinho de polvilho que tem ali na praia de Copacabana. Bom, então o artigo 3º ele traz uma profunda alteração na Constituição Federal. E quando eu falo profundo, para muitas pessoas pode parecer raso porque não empreendem, mas eu falo profundo porque ele já te autoriza a trabalhar, tá? Observado o princípio da livre iniciativa e observado também a liberdade econômica. O que essa lei está buscando é dar ao empreendedor a possibilidade de se sustentar com dignidade. Voltando para o artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica, agora que a gente sabe que a própria Constituição Federal diz que o empreendedor pode começar o empreendimento independente de autorização da municipalidade, ou seja, não está mais vinculado o seu negócio funcionar à emissão de um documento do município. Basta que você funcione, observado as leis. Eu dei um exemplo que é a lei de zoneamento, mas tem que observar outras leis também, tá? Tem a lei da vigilância sanitária e você vai observar quais são os critérios para o seu negócio funcionar, desde também de que ele não seja um negócio que ofereça risco. E como você vai identificar que o seu negócio oferece risco? Há um rol taxativo das atividades que são consideradas de baixo risco. E o Conselho Federal de Veterinária já saiu na frente, tá? E já destacou as atividades que são consideradas de baixo risco. Alô, pessoal da cenofilia, uma das atividades consideradas de baixo risco pelo Conselho Federal de Veterinária é a criação de cães. Então, vê bem, eu tenho o Conselho Federal que já diz que a criação de cães é atividade de baixo risco, ou seja, independe da concessão de alvará, ok? Não pode o município, então, definir que essa é uma atividade de alto risco. Observando ainda, tá bom? Que tem que ter o asseio, ou seja, ficar de olho na legislação sanitária do seu município, como deve ser feito o canil, a limpeza, o escoamento da água e, naturalmente, a alimentação e bom trato, tá? O artigo 3º da Lei de Liberdade Econômica, ela não só vem com esse texto que eu li há pouco, que é um texto muito importante, como ele já diz ali no primeiro inciso, é direito de toda pessoa natural ou jurídica. No inciso 1º, desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceira, consensual, sem a necessidade de qualquer ato público de liberação da atividade econômica. Observa que essa lei fala sem a liberação de ato público. No vídeo anterior, nós definimos o que são os atos públicos. Então vamos dar uma palhinha aqui nos atos públicos, né? Para fins do disposto dessa lei, consideram-se atos públicos a liberação, licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, cadastro, credenciamento, estudo, plano, registro e demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação como condição para o exercício da atividade econômica. A lei fica até um pouco maçante, mas vê bem, ela define o que é ato público, ou seja, a liberação do cadastro, do registro e do alvará, e logo mais abaixo no artigo 3º, ela já diz, você não precisa dos atos públicos, aqueles do parágrafo 6º do artigo 1º, você não precisa de ato público para iniciar a sua atividade se ela for em propriedade privada, própria ou de terceiro. Vou resumir para você. Você quer abrir um negócio numa loja alugada, ou sua loja? Pode. No seu escritório? Pode. Na sua casa? Pode. Desde que seja propriedade privada, seja sua ou alugada. Daí a lei fala de terceiros, é quando você aluga de alguém. Então, esse inciso 1º, né, do artigo 3º é a libertação do pesadelo de muito contador e com certeza de muito empreendedor. Afinal de contas, a obtenção do alvará de funcionamento era um verdadeiro pesadelo, tá? Em alguns municípios, tá? Eu recebi aqui o convite do André de Goiânia, tá? Que está passando por um problema lá para conseguir vender.
justamente pela falta de obtenção de autorização, tá? Eu vou agora para Goiânia para conseguir atender aí o amigo André que está tendo esse problema. Sei que tem mais gente que está me esperando lá também, vou atender todo mundo com muito carinho, né? Já recebi também aqui o convite de um amigo do Espírito Santo que está tendo problema para vender na praia do Espírito Santo. Olha só, próximo direito de toda pessoa natural ou jurídica: desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana, inclusive aos feriados, sem que para isso esteja sujeito a cobrança ou encargo adicional, observadas algumas situações que eu vou ler. Essa também é uma alteração muito fantástica. Por quê? Porque alguns municípios, eles regulam a hora que o comércio funciona e a hora que o comércio para de funcionar. O município de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, ele há pouco tempo funcionava com a semana inglesa, ou seja, o comércio só podia funcionar após as 12 horas, depois do meio-dia, às segundas-feiras, tá? E depois ia terça, quarta, quinta, sexta, normalmente. O comércio que abrisse antes estava sujeito a sanção, olha só, ou a pagar uma taxa extra para a prefeitura. Depois essa lei naturalmente ela acabou, alguns comerciantes ainda, por uma questão de hábito, mantêm a semana inglesa, mas é uma questão de opção, não é mais imposição do poder público. Alguns municípios determinam que o comércio feche às 18 horas, não pode funcionar. Se for para funcionar, você tem que pagar uma taxinha para a prefeitura para funcionar depois das 18. Então, o inciso 2º desse artigo, que é o artigo 3º dessa lei, da liberdade econômica, ele acaba com esse tipo de prática. Então, você empreendedor que quer trabalhar depois das 18 horas, você pode manter o seu negócio funcionando. E isso, gente, é fantástico. Por quê? O empreendedor ele tem a possibilidade de maximizar as vendas, ok? E você que é funcionário, está fazendo uma renda sendo empregado de alguém, você pode sair agora do seu emprego às 18 e procurar aquele comércio que está funcionando ainda após as 18 para conseguir comprar roupa, sapato. Porque a verdade, pensa aqui comigo. O funcionário trabalha de 8 da manhã às 18. É o regime mais comum, né? De 8 às 18 e tem as pausas para refeição. Todo o comércio de 8 às 18. O cidadão que está trabalhando de 8 às 18, quando ele sai do emprego, ele consegue aproveitar a vida? Ele compra roupa? Ele vai para o cabeleireiro? Não vai, porque todo o comércio fecha à mesma hora. Então você sai do comércio e não consegue aproveitar, ok? Então, quando a lei autoriza o empreendedor a funcionar depois das 18 horas, olha só, aquele funcionário que tem a possibilidade de sair às 18 horas, agora ele pode procurar o comércio que está funcionando após as 18 e gastar. É bom para o empreendedor e é bom para o funcionário. Inciso 2º do artigo 3º, ele diz que o empreendedor pode fazer o seu negócio funcionar em qualquer dia da semana, inclusive aos domingos e a qualquer horário, tá? Observadas algumas situações. Uma das situações são a norma ambiental, e quando eu falo de norma ambiental, a gente vai lembrar que barulho, poluição sonora também é crime ambiental, tá? Então, observe a lei ambiental e preste atenção. É direito do cidadão comum, da pessoa física, entrar em casa, ter paz e sossego. Então, você, empreendedor, que acha que a lei do silêncio é às 10 horas, em algum momento isso foi, que eu nem sei se eu estou falando bobagem, se um dia foi, tá? O fato é que se ao meio-dia o cidadão quiser entrar em casa e descansar, paz e sossego é direito dele. E você, empreendedor, tem a responsabilidade de não violar o sossego do cidadão normal. Ao meio-dia, às 18 horas, às 22 horas, tá? Então, você quer fazer o seu negócio funcionar até tarde? Não pode produzir poluição sonora e não pode perturbar a paz e o sossego daquele cidadão que trabalhou o dia inteiro, tá? Paz e sossego é direito desse cidadão, passa a ser obrigação de todos nós respeitar esse sossego. Outra observação que a lei faz são as normas de vizinhança. Então, se o seu contrato de locação do imóvel diz que você só pode trabalhar até determinada hora, essa lei aqui não vai te proteger, porque ela existe uma observação para isso. Você também vai observar as normas de condomínio, tá?
Tem condomínio que pede para o empreendimento fechar, é o caso de shopping center, algumas galerias também, então o negócio acaba tendo que fechar e você não pode forçar a barra para abrir o seu negócio até tarde. E mais uma observação é a norma trabalhista. Esse é o ponto que todo mundo queria saber. Você pode funcionar até mais tarde? Pode. Seu funcionário deve ser indenizado conforme a norma trabalhista determina, a menos que você contrate, ou seja, que você acorde isso com o seu funcionário. Preciso que você inicie o seu turno, por exemplo, de 18 horas até às 6 horas da manhã, que é um turno de mais 8 horas de trabalho. Para isso, eu vou te pagar o valor fixo de R$3.000, por hipótese. Ok? Então, são R$3.000 para trabalho noturno, porque a legislação trabalhista hoje admite o livre acordo entre patrão e funcionário. Deixa claro, é para trabalhar durante a madrugada e por este trabalho vou te pagar tanto. Ou então, olha, preciso que você trabalhe das 18 até as 22. Vou te pagar um valor fixo de tanto. Seu empregado pode aceitar, pode não aceitar também. Isso é um direito dele. Você pode contratar uma pessoa, um freelancer, só para aquele horário a mais que você pretende trabalhar e pagar para ele um valor fixo, ok? Que saia mais em conta ou que fique mais interessante para ambas as partes. A legislação trabalhista tem que ser observada. Então, o artigo 3º é um artigo muito importante. Ele já conversamos aqui de duas modificações extremamente importantes e um abre portas enorme para o empreendedorismo conseguir maximizar a renda, ok? Definir o preço da sua mercadoria, está no inciso 3º do artigo 3º da Lei da Liberdade Econômica. Precisa observar que alguns mercados sofrem regulamentação de preço. Por exemplo, combustível, ele já sai lá da, por exemplo, empréstimo, que já existe a taxa de juros ali que não pode passar de um determinado teto, ok? Então, se o seu produto tiver teto regulamentado, você não pode ultrapassar aquele teto, nesse caso a lei não vai te ajudar. No entanto, você pode observar a demanda, ok? E trabalhar o preço da sua mercadoria da melhor forma possível. Atenção, atenção! Em casos de calamidade, por exemplo, não vá vender a garrafinha de 500 ml de água a R$50, como aconteceu na região serrana. Não pode, tá? Você vai estar abusando da condição de vulnerabilidade do consumidor, além de praticar um ato abominável, tá? Então, oferta e demanda. O meu produto é consultoria empresarial, o meu produto é contabilidade. Se eu tiver mais clientes do que eu posso atender, naturalmente eu vou elevar o meu preço para conseguir reduzir a minha demanda, ok? Então, essa é a relação de oferta e demanda. É diferente de se aproveitar da situação do mercado e aumentar o preço. Essa é uma prática feia, que inclusive não pode, e o PROCON combate essa prática. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o que trata o princípio da isonomia. Um bom negócio para vocês e até o próximo vídeo.